Introdução ao segundo livro de Crônicas. O segundo livro de Crônicas, na verdade, é um complemento do primeiro livro. Lembrando que na sua obra original não existe primeiro e segundo Crônicas, só existe o livro de Crônicas, que na versão nossa da Septuaginta, a LCX, passou a ser dividida em duas partes, tendo assim o nome de primeiro Crônicas para a primeira parte do livro e segundo Crônicas para a segunda parte do livro. Mas no original é uma única obra sem divisões. E este segundo livro, ele na verdade se prende aos reis de Israel. Enquanto que a primeira parte se prende praticamente aos livros de Samuel, esse vai se prender ao livro dos reis de Israel. O título segundo Crônicas, como eu até já expliquei, é justamente por ser uma continuação da narrativa do primeiro livro, do livro anterior, que no original não tem separação. Então, na verdade, é uma obra única, sendo que aqui o segundo livro aponta para a segunda parte. No cânon hebraico, os dois livros que são o mesmo, eles recebem o nome de Atos dos Dias, ou Atos dos Tempos. Isso aqui na forma original no hebraico. E foram colocados no final do cânon hebraico. Já os tradutores gregos, eles denominaram essa enciclopédia, ou seja, os dois livros, como Paraleipomena, que significa coisas esquecidas, considerando-os como um suplemento de Samuel, dos livros de Samuel e dos livros dos reis. Então, como no original, você tem 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. 1 Crônicas se apegando aos livros de Samuel e 2 Crônicas ligados diretamente aos dois livros dos reis, segundo a nossa versão. O autor dessa obra, na verdade, ele é considerado anônimo. Não existe uma confirmação. Contudo, pela época em que o livro foi fechado, foi escrito, foi concluído, a maioria concorda que tenha sido Esdras, o sacerdote. Por que isso? Porque Esdras foi o organizador da teologia após o cativeiro. Então, na verdade, o livro é anônimo. Mas as cogitações apontam para Esdras como sendo o autor. Mas como aquilo que a Bíblia não afirma, nós não podemos afirmar, então, para fim de conversa, o livro é de autor anônimo, sem conhecimento do mesmo. O tema central é reino divino sacerdotal, porque justamente mostra a história narrada no livro dos reis, porém com uma história diferente, uma visão diferente, melhor dizendo, a história mesmo, com uma visão diferente, nova, apresentando justamente esse domínio divino, e os reis que na verdade exerciam esse domínio sobre o povo de Israel são apresentados como elementos colocados pelo próprio Deus para fazer de Israel uma nação sacerdotal. Então, reino divino sacerdotal é porque na verdade esse reino de Israel era um reino de Deus com finalidades sacerdotais, ou seja, intercessórias. Seria Israel um povo intercessor na terra por todas as nações do mundo. O destino foi escrito para os judeus, com a finalidade de instruir sobre os fatos passados. Lembrando que foi escrito para os judeus porque não existia mais Israel. Somente Judá foi e voltou do cativeiro. O lugar, como nós falamos, está justamente no espaço anterior. Os fatos aconteceram em Israel antes do cativeiro, porque você tem uma história que é posterior, contudo falando de atos que aconteceram no período anterior. Então, os fatos narrados aconteceram no território de Israel antes da ida para o cativeiro, e o autor que estava no caso aqui em Judá após o cativeiro. Então, os fatos de antes, escritos depois. Data aproximada, cerca de 430 antes de Cristo. Isso você pode ter uma diferença conferindo com outros livros, com outros estudos, etc. Mas nós trabalhamos nessa linha de 430 antes de Cristo. A abreviatura do livro é fácil. É um número 2, esse 2 pode ser algarismo romano, ou pode ser um número ordinal, um C maiúsculo e um R minúsculo. Então vai ficar 2CR, 2CR, no caso, segundo
Crônicas. A ordem numérica do livro é número 14. Esse livro é o número 14 de 66. Dos 66, ele é o número 14. O livro possui 36 capítulos. É a quantidade fechada de capítulos do segundo livro de Crônicas. 36 capítulos. Os objetivos desse livro são 3. O primeiro objetivo da composição de segundo Crônicas é o seguinte: relatar o lado bom da história dos reis de Israel e encobrir os seus erros. Por quê? Nós sabemos que o período anterior dos reis já havia apresentado as falhas, então aqui não quer repetir as falhas, mas sim reforçar os acertos. Também, em segundo lugar, renovar a esperança do povo que havia retornado à terra prometida, certo? Lembrando do passado, mas esquecendo as coisas ruins. Este é o objetivo, o segundo, porque na verdade esse povo que voltava do cativeiro tinha as lembranças. Então o cronista ele quer mostrar uma nova visão em cima daquilo que para eles era uma tragédia. E em terceiro e último, incentivar os judeus ao reavivamento, à reforma e à fé viva no único e verdadeiro Deus. Mostrando isso, que no caso do cativeiro, foi uma repreensão pelo fato de Israel ter abandonado o Senhor Deus, o Deus da aliança. Em virtude disso, automaticamente o cativeiro aconteceu. O conteúdo do livro, de uma forma geral, ele vai trabalhar em cima, como nós falamos, de uma reapresentação dos livros dos reis. Isso após o exílio. Vai aparecer uma outra roupagem, uma outra linhagem. Vai falar pouco dos erros de Saul, poucos dos erros de Davi. A capital de Jerusalém, na tomada, os fatos não são tratados em cima propriamente de questões políticas, e sim religiosas. As divisões dos turnos, a dedicação de Davi a obra do templo, a preparação do templo, e passando tudo isso para Salomão. Então o livro, ele conta a mesma história, mas numa visão completamente diferente. A extensão histórica, a extensão do segundo livro de Crônicas é de mais ou menos 432 anos de história, porque isso vai pegar desde o rei Ciro assumindo, certo? Desde o rei Ciro assumindo, decretando o retorno, até mais ou menos 538 a.C. Então, vamos pegar desde a queda, no caso do reino, né, ali antes da queda, no período de Salomão, indo até, aí sim, ao surgimento de Ciro. Então, vai pegar de 970 a 538, 37, mais ou menos, antes de Cristo. Vai dar 432 anos de período de extensão histórica. Divisão geral. Basicamente, o livro de Crônicas se divide em duas sessões. A primeira sessão vai do capítulo 1 ao capítulo 9 e trata do período áureo do reinado de Salomão, aquele período que Salomão estava 100% na vontade de Deus, época de paz, prosperidade, Israel como centro do mundo, um reino de sabedoria. Já a segunda parte, que pega do capítulo 10 até o 36, vai mostrar justamente o que? Vai mostrar aquela parte voltada, aquela parte que é totalmente voltada para o sentido da queda dos reis, o fracasso dos reis, o período em que eles fracassaram, o período em que eles não estavam 100%, né? Aquele relato da queda de Salomão, do declínio espiritual, das falhas de Judá, lembrando que sempre mais apegado ao reino do sul, o reino do norte quase não se fala. Quando se fala do reino do norte aqui é simplesmente para mostrar alguma ligação. Então você veja que esse livro aqui, ele tem todo esse apanhado. Ele mostra a linhagem de Davi, que entrou num período bom, mas a linhagem de Davi também que volta a pecar, como se fosse a mesma linhagem de Saul, os erros de Saul. Só que tem uma diferença: a linhagem de Davi pecou, errou, mas Deus nunca se apartou da aliança que ele fez com Davi. Os principais fatos do livro, nós temos, por exemplo, a sabedoria e as riquezas de Salomão, que é logo no início. Nós temos a construção do templo pelo próprio Salomão. Aí depois desse período bom de Salomão, nós temos o período negro, com a divisão do reino, no período de Roboão, que foi o filho de Salomão, sucessor do trono.
sucessor de Salomão no trono. Também nós temos Asa fazendo uma grande reforma mais à frente. Temos Josafá, que foi um rei dedicado ao ensino. Nós temos Atalia reinando em Judá e justamente fazendo toda aquela parte do Baal. Atalia, que era filha de Acabe com Jezabel, ela trouxe a cultura do Baal para o reino do sul. O reinado de Uzias, que foi um rei próspero, mas que ficou leproso no final de sua vida. Outro rei também marcante foi o Ezequias, porque justamente ele também se dedicou muito nos caminhos de Deus, embora tenha tido falhas. O reinado de Manassés, então, que foi o pior de todos. Mas o livro mostra que ele se arrependeu e Deus trouxe-o do cativeiro da onde ele se encontrava. O reinado de Josias, também um excelente rei, mas que morre precocemente por uma questão de uma falha boba. E o próprio Josias também fazendo uma grande reforma, na verdade a última grande reforma de Judá antes da queda. E o reinado de Zedequias, que na verdade foi o pior, o último reino do sul, que foi o pior de todos, que não se submeteu à Babilônia e, consequentemente, trouxe a queda e o cativeiro. Os principais personagens, eu em parte já falei o nome deles. Salomão, rei, todos aqui, na sua grande maioria, reis do sul. Salomão, nós temos Roboão, Jeroboão, que aí já no caso foi um rei do norte, mas é citado, Josafá, rei do sul, Acais, rei do sul, Uzias, rei do sul, Ezequias, rei do sul, Manassés também, que também é aquele que foi o pior de todos, e Josias, o último reformador, e Zedequias, o último rei de Judá. E temos também Nabucodonosor como sendo o destruidor que levou para o cativeiro, e no finalzinho aparece Ciro como sendo o homem do decreto, o que fez com que Judá voltasse do cativeiro. O principal personagem do livro é Salomão, não podia ser outro, porque ele foi exaltado na terra e símbolo de grande esplendor, riquezas e glórias, o que apontava para a glória do Senhor na terra, no reino de Israel, mas que simbolizava também Cristo no milênio. Tipo velado de Cristo, ou seja, os tipos encobertos. O próprio Salomão simbolizava Cristo em sabedoria, riqueza, honra, glória e poder, como eu falei, apontando para o milênio. Josafá também simbolizando Cristo como o grande professor da lei e instrutor do povo de Deus. Foi a grande obra de Josafá. Josias também um grande símbolo de Cristo como o grande reformador e purificador de Judá e de Israel, prefigurando o que Cristo faria quando chegasse no templo na ocasião do seu ministério terreno. O nome alegórico do livro, todo livro tem um nome alegórico, o nome desse aqui é justamente o Livro Gêmeo de Reis. Você já sabe por quê? Porque ele é um resumo, uma síntese do livro dos reis. Então ele é chamado de Livro Gêmeo de Reis. Porém, você sabe, com uma roupagem diferente, uma visão completamente voltada para o lado espiritual. O texto-chave do livro, o texto-chave do segundo livro de Crônicas é justamente um dos mais famosos. É o capítulo 7, versículo 1. Diz assim: E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Quer dizer, esse texto mostra a grande aprovação de Deus. Um texto que diz que Deus respondeu com fogo após a oração de Salomão, que é a ênfase de Crônicas, mostrando que Deus sempre está ao lado daquele povo, do seu povo, quando esse seu povo, o busca em espírito e em verdade. A dádiva de Deus para o seu povo, a dádiva que está nesse livro, é o grande perdão de Deus. O segundo livro de Crônicas mostra que, embora todos eles tenham errado, falhado, feito coisas fora do normal, mas mostra que quando o povo de Deus se arrependia, automaticamente o Senhor estava prestes a perdoar, embora viessem as consequências dos seus erros, dos seus pecados, dos seus danos. E como tem a dádiva, sempre tem a obrigação. A obrigação no tocante ao homem é justamente o quê? O arrependimento, mostrando que Deus sempre está prestes a perdoar, mas Ele exige de nós uma posição de arrependimento. E Crônicas, como foi um livro escrito depois do cativeiro, mostrava mais do que tudo que o povo de Deus realmente precisava de arrependimento a todo momento,
para não permanecer dentro de uma situação de juízo perante o Senhor. Esta foi a introdução ao segundo livro de Crônicas.